Senhor, os irmãos de pé, vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Estaremos falando hoje sobre tempestade. E assim nos diz. Todos acharam? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis tomar assento. Esta mensagem eu dei um tema para ela: aprendendo através das tempestades. Aconteceu no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré, que se localizava no norte de Israel. Aconteceu que, no dia, que dia este? Mais atrás, nós vamos ver Jesus dando ensinamentos, né? A partir do 4, o Senhor começa a dar o ensinamento através de parábolas. E, nesse dia, depois de um ensinamento, aconteceu o quê? Jesus certamente já estava cansado, né, irmãos? Quando muitas das vezes nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, chega aquele dia que a gente se sente cansado. Mas temos que vencer todo o cansaço, os impedimentos, para continuarmos marchando, fazendo, cumprindo o ID do Senhor Jesus. É assim certamente Jesus estava. Tinha dado os ensinamentos, aí já era tarde, né? Já tarde, disse-lhes: olha, vamos continuar fazendo a obra. Passemos para outra banda. E aí acontece algo que levantou-se um grande temporal, tempestade, né? A tempestade, ela é um fenômeno da natureza, como a gente sempre vê, né? E já contemplamos chuva, como aconteceu aquele dia, né? Uma chuva muito forte, com vento, com trovoadas, com relâmpagos, né? E tem outras tempestades, como maremotos, furacões, tempestades de neve, tempestades de areia. E esses dias, ouvindo a
reportagem, teve uma tempestade de poeira. Há vários tipos, né, de tempestades. Mas também tem a tempestade permitida por Deus, com um significado, para que o povo se atente para Ele. E neste dia, levantou-se essa grande tempestade, um temporal, tempestade. Ela é sempre acompanhada de vento muito forte, que a gente vê, né? Os telhados sendo arrancados, árvores que é arrancada pela raiz, nós vimos aí através da tempestade, tudo é efeito da tempestade. Árvores são arrancadas, telhados são descobertos, e tanta coisa acontece na tempestade, né? A tempestade acompanhada da chuva torrencial, e há uma enxurrada, obrigada, meu querido. Há uma enxurrada, se há bueiros entupidos, aí tem a enchente da rua e sai alagando, entra dentro de casa, de loja, e assim nós vemos na reportagem. Tem até acontecido sucessivamente. Pessoas dizendo, perdi tudo. A água entrou até certa altura. Foi tudo perdido. Na tempestade, as pessoas ficam desesperadas. Principalmente quando acontece à noite. É um desabamento, né, de terra. Todo mundo fica apavorado. A tempestade, ela traz medo, desespero. É nessa hora que alguém até lembra de Deus. E diz, é o fim do mundo. Tempestade. Mas vamos mais à frente. No verso 36, nós vemos que ali, naquele mar, Jesus sempre era acompanhado de muita multidão. E a multidão estava com ele também, tinha outros barcos, estavam juntos. Não era só o barco que estava Jesus e os seus discípulos. Tinha outros barcos ali. Havia vários barcos. E em meio àquela tempestade, que a tempestade, ela vai e ela alcança muitas pessoas. E ali estava acontecendo essa tempestade naquele mar. E tinha outros barcos também. Outras pessoas também estavam sendo atingidas por aquela tempestade. E o vento estava muito forte, as ondas grandes. Momentos de medo, pavor, desespero. E eu assisti um filme, o título dele é A Menina Extraordinária. E foi interessante esse filme, porque esse filme foi uma demonstração de coragem daquela jovem, adolescente, 17 anos, que ela se propôs a rodear o mundo pelo mar. Eu creio que tem que ter muita coragem para se atrever. Eu sou um pouco medrosa no negócio de mar. Confesso que tenho um certo temor. Tanto que, sei lá, se eu ganhasse uma viagem de cruzeiro, eu acho que eu não iria, não. Porque quando a gente só vê
céu e mar, a coisa dá uma certa, né? E aquela jovem, mas ela recebeu um treinamento, né? De uma pessoa que tinha experiência e passou tudo para ela. Mas aquela viagem era ela sozinha. Ela ia estar naquele barco. Tinha um suprimento para ela, água, alimentação. E como ela não tinha ninguém, os seus irmãos deram para ela, até uma irmã menor, deu para ela bichinhos de pelúcia. Tinha um elefante, tinha um urso. Ela colocou assim na cabine e tinha momentos que até ele falou, quando você sentir saudades, você canta. E ela começou a falar com aqueles bichinhos. E tá indo. Mas só que mais à frente ela tinha toda a direção, o acompanhamento pelo celular. Tinha toda a trajetória ali, um mapa de onde ela estava trilhando. Só que, de repente, surgiu aquele homem que tinha treinado ela, detectou pelo noticiário, e ele falou, nossa, essa não. Por quê? Nunca tinha acontecido aquilo. Havia um trecho que era um encontro do mar Mediterrâneo com o Pacífico. E tinha uma cadeia de tempestades. E aí, ele falou, olha, você pode abortar e se atracar num porto mais próximo daí. Mas você que vai escolher. É com você. Os pais, os irmãos, todos apreensivos, como é que vai ser? E perguntaram para ele, o que está acontecendo? Aí ele falou, olha, é que surgiram, há várias tempestades no trajeto. Aí o irmão dela falou assim, entra por dentro da tempestade, entra junto, passa junto. E de repente, né, o nervosismo, o medo tomou conta naquela hora. E agora era ela decidir, vou enfrentar essa tempestade ou não? Mas ela falou, sabe, olha, eu vou seguir, eu vou passar por dentro da tempestade. Primeira experiência, enfrentar uma tempestade. Sozinha, dentro de um barquinho, em meio ao mar. E aquele instrutor falou assim, olha, você vai ter que enfrentar ondas do tamanho de um prédio de 7 andares. Ela, não, eu vou. E quando chegou uma certa situação que as ondas, né, se revoltavam no mar, e o barquinho começou a balançar, teve uma hora que ela caiu, ela bateu com a testa, se feriu, e aí o medo começou a se apresentar para ela. Mas ela olhava para aqueles bichinhos e falava assim, não, olha, o nome do barco dela era Pink. Pink, nós vamos conseguir. Era a fé. A fé que ela estava colocando em ação, em prática. Pink, eu conto com você. Nós vamos vencer, não é, meninos? Vamos. Eles não podiam dar resposta para ela.
E aí ela começou e chacoalhava para lá e para cá. Ela passava mal, vinha vômito. Teve uma hora que ela teve que se prender na cama com cintos de segurança. Ficou presa e chacoalhava para lá e para cá. E tudo falando, meu Deus, o tamanho daquelas ondas. Aquele barquinho não era nada em meio àquela imensidão. Em meio àquelas ondas gigantes. Mas teve uma hora que ela falou, agora, o que eu posso fazer? Já estou aqui, agora, deixa Deus me levar. Os pais, muito aflitos, teve uma hora que aquele barco, ele tombou, virou e começou a descer. E eles lá acompanhando e falando, olha, já desceu numa profundidade. E todos pensavam que era o fim. Ela desmaiou. Ficou desmaiada, o corpo lá pendurado assim. Presa no cinto. Se ela não tivesse colocado, ela prendeu. Ela fez todas as coisas que tinha que fazer, enrolar as velas, tudo para tentar aliviar e passar. Mas agora ela desmaia, o barco vira e começa a descer. Mas em tudo nós cremos na mão de Deus. É Ele que tem todo o poder, é Ele que domina todas as coisas. E aquela jovem, para a alegria dos seus pais, sua família, da sua nação, aquele barco, veio outra onda que levantou e aquele barco emergiu e ficou de pé de novo. E aí ela entrou em contato e aquela alegria geral, né? Todos muito apreensivos, pensando o quê? Que ela tinha morrido, que acabou, que era o fim. Mas ela enfrentou aquela tempestade. E depois ela ganhou, né? O prêmio de menina de coragem. Porque ela realmente colocou coragem. Ela realmente confiou em Deus. E aqui nós vemos que agora Jesus está no barco. A tempestade está acontecendo, mas Jesus está dormindo. E agora, os discípulos não querem nem saber, nem se lembram. Quem é que está conosco? Poxa, a gente já viu tantos milagres de Jesus operar, mas foram tomados de medo, de pavor. O vento muito forte. Mas Jesus está lá, tranquilo, dormindo. Mas nessa hora do desespero, alguém tem que recorrer, né? Alguém tem que clamar. Nós vemos também Jonas enfrentando uma tempestade. Só que aquela tempestade ali era Deus, era provida de Deus, porque Jonas não tinha obedecido a ordem. E agora o Senhor levanta uma grande tempestade. Todo mundo apavorado, jogaram suas mercadorias para fora do barco para aliviar. Aí foram lá acordar. Acorda, dormente, de onde que tu é? De que povo és tu?
que Deus é o teu Deus. Ó, nós estamos lá lançando sorte de quem é a culpa de que sobreveio essa tempestade. Tem alguém culpado aqui e a sorte caiu em você, Jonas. E ele é mesmo. Eu sou o culpado. Eu sou culpado dessa tempestade. Aqueles homens poderiam morrer também, junto com Jonas. Mas Jonas conta, revela: eu sou o culpado, me lancem ao mar e certamente a tempestade vai parar. E foi o que aconteceu. Lançaram Jonas ao mar e a tempestade fez-se bonança. E Jonas, Deus agora provê, né? Que a gente sabe, do grande peixe, engole Jonas. E Jonas é levado para onde ele teria que ter ido e cumprir o que Deus tinha determinado. Há tempestades que é proveniente de Deus. Deus manda para que o povo se desperte, se voltem para Ele. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O Senhor simplesmente fala: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, né? Ainda não tendes fé? Jesus estava ali. Eles podiam confiar no Senhor Jesus e não se desesperar, não ter medo, confiar. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando ou tem enfrentado, mas confie no Senhor. Clame por Ele, confia nele. Ele tem uma resposta favorável para você. Ele é o Todo-Poderoso. O Pai delegou a Jesus todo o poder. Ele nos diz: ó, tudo que pedires no nome de Jesus me será concedido. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Fica tranquilo. Confie no Senhor Jesus. O Senhor Jesus repreendeu aquela tempestade sobreveio sobre aqueles discípulos. Para quê? Para dar um ensinamento, para eles aprenderem a ter fé, a exercitar a fé, a colocar a fé em prática. Essa fé que está lá em Hebreus 11, verso 6. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Precisamos ter fé. Para a gente exercitar a fé, o medo ele vem e se apresenta, a dúvida, a incredulidade, mas nós temos que vencer e dizer: em nome de Jesus, eu vou conquistar. Em nome de Jesus, seja repreendido todo o mal. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vitorioso. Porque é Jesus que garante. É Jesus. Precisamos ter fé. E essa tempestade sobreveio para dar um ensinamento àqueles discípulos. E depois disso eles ficaram o quê? Maravilhados, dizendo: quem é este? Parece até que não conheciam Jesus. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, falta de conhecer o teu Deus, a quem tu serve, a quem tu adora.
Temos que lançar fora todo o medo, toda a dúvida, toda a incredulidade. E crer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que dá vida e tira a vida. É o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Então nós temos que ter fé. Confiar tão somente no Senhor. Ainda existem 3 tipos de tempestades. Tempestade que causamos, como a de Jonas. Tempestade para testar a nossa fé. E a tempestade que vem para destruir. Foi a outra tempestade que estava aqui mais à frente. O Senhor Jesus continuando na jornada dele, que ele passamos para outra banda, mas para passar para outra banda surgiu outra tempestade, essa tempestade agora do inimigo, para impedir. Quantas das vezes colocamos um propósito de oração e acontece tanta coisa que vem te impedir de tu orar. Mas você não teve sabedoria, você abriu a tua boca, você falou, você contou. Tem horas que nós temos que estar em segredo com o nosso Deus, só Ele e nós, para que o inimigo não venha saber do teu segredo. Como Sansão tinha um segredo entre ele e Deus, mas quando ele revelou o segredo, ele perdeu a unção. Nós servimos a um Deus todo-poderoso para fazer. Tão somente nós temos que, em primeiro lugar, obedecer. Obedecer não nos isenta da tempestade. Tem tempestades que mesmo obedecendo ao Senhor, você vai enfrentar. Mas creia que o Senhor é contigo. O silêncio de Jesus, muitas das vezes, é um ensinamento. Jesus estava lá dormindo. A tempestade está rolando. Ele sabia muito bem. Mas ele queria ver a reação dos discípulos no exercício da fé. E ele ficou em silêncio. Jesus está conosco no barco. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Todas as situações, Jesus está contigo e muitas vezes fala assim, meu filho, me clama, me chama. E você acha que está sozinho. Não devemos temer. Jesus está conosco no barco. Ele é poderoso para transformar tempestade em bonança. Creia tão somente. Tinha até um hino que eu me lembrei dele. Se o sol se for. Não sei se o Júnior conhece. O Senhor vai estar conosco. Mesmo que o mar venha submergir, Ele te faz flutuar, respirar. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando bem alto aos nossos corações. Amém.